Em meio às festividades da virada do ano, veterinários fazem um alerta. Gente, fogos de artifício provocam pânico, estresse, podem gerar complicações graves à saúde dos pets. Eu vou conversar agora ao vivo com a repórter Gisele Ferreira, que tem dicas de como amenizar o sofrimento dos bichinhos de estimação, que é muito nessa época, né? Gisele, bem-vinda, boa tarde. Oi, Laí, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A gente que tem pet em casa, a gente sabe, né, como é sofrido para os nossos animaizinhos passar por essa fase sem sentir aquele barulho todo, sem ficar estressado, sem ficar ansioso, porque realmente, né, os animais, eles têm mais sensibilidade ao ouvir, então, por isso que a recomendação, principalmente nessa época do ano, é que o tutor, ele prepare ali um ambiente, deixe um ambiente agradável para que o animalzinho, né, seja gato ou cachorro, não sinta tanto estresse, não fica tão ansioso ali naquele momento. Eu vou conversar agora com o médico veterinário Denison Ferreira, a gente está aqui na clínica. Doutor Denison, boa tarde. É comum esse estresse, essa ansiedade com esses fogos de artifício? Por quê? Gisele, é um problema muito sério nessa época de fim de ano, de Natal, de jogos, por exemplo, sabe? Alguns animais são muito sensíveis ao barulho e à luz também desses fogos, trazendo inclusive problemas sérios para a saúde deles, né? O que os animais, né, tanto gato e cachorro, podem apresentar durante a queima de fogos? Bem, existem graus, né? Os que sentem um pouco menos, eles vão ter estresse, ansiedade, salivação, agitação. Alguns deles podem fugir, inclusive gatos podem fugir porque ficam desesperados. Em graus mais avançados, eles podem entrar, inclusive, em crise de ansiedade, semelhante à crise de pânico no humano, com taquicardia, com alteração da pressão, da respiração. Se isso evolui um pouco mais, por exemplo, a gente imaginar um paciente que já tem alguma doença prévia, ele pode ter problema cardíaco, alguns podem ter um estresse pós-traumático, não só com problema naquele momento, mas permanecer com problema de comportamento por causa daquele trauma. E, infelizmente, em alguns casos, dependendo da intensidade, pode chegar a óbito. Pode ter uma parada ali. Pode ter uma parada cardiorrespiratória de verdade mesmo. Nós temos relatos de tutores que presenciaram isso, infelizmente. Ele se sente muito sensível ali, o ouvir, ele fica mais aguçado? Os cães e os gatos, eles têm uma audição muito mais apurada que a nossa. E, além disso, um barulho de fogos, por exemplo, com aquela luz, é como se fosse um alerta de perigo para eles. Eles não entendem o que está acontecendo. E ainda com a intensidade que é para eles isso, alguns desesperam. E nós temos que ter providências, tanto prévias, quando for possível, ou durante crises de situações como essa. Quais são as principais orientações de ambiental, sem a gente estar falando de algo medicamentoso, homeopático, no ambiente, o que pode ser feito? A primeira coisa, a mais importante, os animais que têm sensibilidade a essa situação, eles não devem ser deixados sozinhos de jeito nenhum, porque eles podem entrar numa situação, como eu disse, de extrema alteração, até de coração, de pressão, até convulsão eles podem ter. E aí cai de uma escada, convulsiona, saliva muito, engasga com a própria saliva e morre. Então, a primeira coisa é não deixar sozinho. Estando presente, a pessoa precisa ter o acolhimento. Tem gente que fala daquela técnica de amarrar alguma coisa, mas, na verdade, aquilo dá a ideia de um abraço, de um conforto, de um aconchego. Então, o abraço funciona melhor, desde que a pessoa tome cuidado, porque o animal ele vai estar muito agitado, muito nervoso, então ele pode morder até o próprio tutor. Então ele tem que ter um cuidado para não ser mordido naquela situação de desespero, mas acolher, abraçar, confortar, uma música suave, isso tudo ajuda. E temos recursos medicamentosos também, mas em providências imediatas é isso, é o acolhimento. E uma música suave ajuda muito também. Olha só, Laí, a gente está aqui com a Luna, a cachorrinha que está aqui com a gente desde a hora que a gente chegou. Ela estava mais agitada, mas agora ela está mais tranquila. O doutor Denison já passou um remedinho homeopático aqui para ela.
A gente vai mostrar agora, aqui, ao vivo, o que a gente pode fazer com a aluna, no caso, um exemplo, né, que os tutores podem fazer para esse dia, o dia de fogos, se, né, as pessoas insistirem aí com esse comportamento. Infelizmente, a gente sabe que não é todo mundo ainda que conscientizou, apesar de que houve um avanço. Mas a gente vai mostrar aqui com o Dr. Denison agora, a gente consegue colocar ela aqui na mesa, Dr. Denison, para a gente poder fazer uma demonstração de como que os tutores podem fazer para poder... carregar e de deixar ela, né, mais tranquila é assim, né? Não virar de barriga para cima, colocar ela numa posição bem agradável. Dona Maria Silva, que é a tutora, segura aqui para a gente, por favor. E aí, no momento desse, né, acalmar. E o que a gente pode fazer, por exemplo, um óleozinho de lavanda na face interna da orelha, 2, 3 gotinhas. Faz a massagem e vai acalmando ela. Um outro procedimento que a gente pode também, uma medicação totalmente segura, homeopática. E uma forma fácil de pingar é assim, pinga no narizinho, ela vai lamber com certeza. Parece que ela até gostou, a aluna, viu, doutor Denison? Além disso, nós temos outros recursos que podem ser usados previamente, começando umas 2 semanas antes, né? Podemos fazer um mix de condutas com a medicina integrativa, junto com medicamentos convencionais e dessensibilização também. Treinar o cãozinho, por exemplo, com pequenos barulhos que vão sendo aumentados gradativamente, mas associados com uma gratificação, com uma coisa agradável, para ele não associar aquele barulho quando acontecer com um problema. Ele vai sentindo que aquilo não tem risco nenhum para ele. Também é um procedimento, uma conduta, um treinamento que funciona muito bem. Vamos saber da Maria Silva agora. A gente chegou aqui, né, Maria Silva? A aluna estava bastante agitada. Foi só soltar ela um pouquinho aqui. O doutor passou Ela é medrosa, né? Ela fica agitada assim mesmo? Fica. Principalmente quando está num ambiente desconhecido, né? E com pessoas desconhecidas, ela fica, né? E nessa época do ano, ou até mesmo quando tem jogos, ainda muitas pessoas insistem em soltar os fogos de artifício, como que é o comportamento dela? Ela fica mais agitada ainda? Fica, mas ela não é das mais agitadas, assim, por causa de barulho, não. Tem outros cachorros que ficam pior. E o que a senhora costuma fazer para relaxar a aluna? Eu coloco no colo, né? Eu queria citar o exemplo do meu irmão, que ele tinha 2 cachorrinhas e viajou para o Réveillon e deixou com supervisão da faxineira. Aí, na hora dos fogos, elas ficaram muito agitadas, tinha muita ansiedade por causa dos fogos, e uma pegou o pescoço da outra, né, brigaram e ela veio a óbito. Aí, quando a faxineira chegou, que ela viu. Né? Então, o Dennis falou que não devia deixar sozinho, né, mas a gente não pode prever o que vai acontecer. Hoje a gente tem aí, né, a virada de ano, né, Laí? Então, o ambiente para a aluna, Dona Maria Silva, já está preparado. Já toma medicação aí, né, Dennis? Ela já ganhou as gotinhas aqui, né, doutor Denison, de medicamentos homeopáticos, né? Tem contraindicação? Esses que nós usamos aqui não tem nenhuma contraindicação para ninguém. Mas nós temos outros remédios, inclusive psicotrópicos, que podem ser usados, mas aí com uma orientação veterinária, individualizando o paciente, sabendo qual remédio usar, qual associação fazer. Mas nós temos hoje em dia muitas opções, fitoterápicos, homeopáticos, convencionais, né? A própria acupuntura, temos vários recursos. Tem uma situação que o doutor Denison falou aqui durante a nossa entrevista, que é a preparação durante 15 dias. Eu não sabia, doutor Denison, que teria como fazer essa preparação ali, tanto ambiental, até de forma homeopática, 15 dias antes, né? Como que o tutor pode se preparar nesse tempo? Felizmente, nós temos essa possibilidade, sim, e funciona muito bem. A gente tem, inclusive, um kit com medicamentos e orientações por escrito para os nossos tutores para essa situação. Então, por volta de 15 dias, 2 a 3 semanas, inicia-se a preparação para aqueles que já se sabe que são sensíveis aos fogos, e ele vai ficando muito mais
seguro, muito mais tranquilo, e na ocasião dos fogos a gente tem vários relatos. Eles estão muito bem, eles ficam muito bem e não demonstram praticamente nada relacionado a essa situação de estresse, de pânico. Ajuda muito. Obrigada, doutor Denison, pela entrevista. Olha só, Laí, a gente sabe que aqui em Belo Horizonte, né, desde 2022, existe a lei, eu vou até ler aqui, 11.400, que proíbe o manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de artifício. Então, isso é proibido aqui em Belo Horizonte. E eu vou contar uma experiência rápida aqui, antes de encerrar, que eu tive. A questão da mudança de comportamento das pessoas quando essa lei ela está em vigor, né? Eu estive recentemente em São Paulo e percebi que as pessoas lá ainda têm bastante costume de soltar fogos de artifício. Eu vi isso do dia 24 para o dia 25. Aqui em Belo Horizonte a gente não vê tanto. Então, a gente fica até feliz quando a gente observa o comportamento da sociedade mudando, né, para os bens dos animais, das pessoas autistas, dos idosos. Então, essa lei vale para todo esse grupo, crianças, recém-nascidos. E, quem insistir em praticar, em continuar, pode ser multado em R$100 até R$20 mil. Então, a situação é séria, a lei, ela veio para ficar. E que hoje, né, Laí, hoje que a gente tem aí o dia 31 para o dia 1º, a gente consiga aí mudar ainda mais esse comportamento da sociedade, respeitar, né, os animais, os idosos, as pessoas com deficiência, os autistas, as crianças recém-nascidas. Pois imagina, né, Laís, para a gente que já é adulto, às vezes é sofrido, agora imagina para eles. Eu volto com você.